Olá, chegamos para mais um Trocas Autênticas. Eu sou a Maria Fernanda, estou aqui com a Simone Grivot e seguimos na nossa jornada aqui falando sobre trabalho e transição profissional. O nosso tema de hoje, a gente costuma trazer uma pergunta ou uma frase, e a frase, a pergunta, na verdade, que a gente vai trazer hoje é: quem sou eu além do meu trabalho? Então, pode ser, a gente está falando na perspectiva de transição, mas com certeza esse episódio vai poder ser útil para pessoas, né, de uma forma geral, que estejam ou não em transição. A gente vai fazer essa reflexão. Quem sou eu além do meu trabalho? Então, oi Simone, seja bem-vinda mais uma vez. Oi, Fernanda, muito obrigada por mais essa oportunidade da gente conversar sobre esses temas tão importantes. Então, esse especialmente, sempre antes de começar os episódios, nós fazemos uma conversa aqui, né, para alinhar só uma orientação do nosso caminho. A gente usamos quase todo o tempo para refletindo e trazendo, porque realmente, assim, é uma pergunta, né, pensar quem sou eu além do meu trabalho. Quando a gente traz essa pergunta, talvez para muitas pessoas pode ser a primeira vez que esteja ouvindo ou refletindo sobre isso, e talvez nós nem tenhamos uma resposta, porque o trabalho pode estar ocupando um espaço tão significativo na nossa vida, na nossa identidade, que a gente está, assim, não está conseguindo ver muito além, né, dessa relação. E tudo bem. Então, acho que o primeiro convite aqui é acolher se tu te sente nesse momento e talvez, né, se já tiver algum espaço de poder a gente poder começar a refletir um pouquinho, né? Quem sou eu além do trabalho? Quais são os meus gostos, os meus hobbies? A gente vai falar um pouquinho mais sobre isso, né? E mais uma vez, então, acho que em todos os episódios a gente vai falar quando estivermos falando sobre trabalho, transição profissional, da importância do autoconhecimento. Então, a pergunta, a gente pode, se a gente parar em quem sou eu, já é uma pergunta, né, assim, bem há milhares de anos que a gente faz, que o ser humano faz. Então, aqui nós estamos trazendo nessa perspectiva se conhecer, né, melhor, entender melhor sobre nós mesmos é o que vai trazer muita clareza para a nossa jornada. Então, acho que assim a gente nunca pode deixar, né, Simone, de trazer o autoconhecimento aqui como um ponto bem significativo. Uhum. Tu foi no núcleo, né? Não tem como a gente pensar em quem sou eu sem a gente pensar em autoconhecimento, né? Eu me perguntar quem sou eu já estou falando sobre autoconhecimento, já estou, né, pensando sobre autoconhecimento. E autoconhecimento é a gente, né, conhecer mais sobre nós mesmos, né? Como é que eu sei quem eu sou? Só me conhecendo, né? Às vezes parece clichê, né, Fernanda? Mas na verdade não é, né? Eu preciso saber quem eu sou, eu preciso saber o que que me constitui, eu preciso saber, né, que outras características eu tenho, né? Senão não tem como eu olhar para a vida se eu não parto o olhar de mim mesma, né? Não tem como a gente não sempre vir nesse tema do autoconhecimento. Não tem como a gente fazer o que a gente faz, né? O trabalho que eu faço, o trabalho que tu faz, o que a gente se propõe a oferecer para as pessoas, sem que a gente traga sempre o autoconhecimento ou como aquele tópico especificamente a ser tratado, ou pelo menos como pano de fundo do que a gente está fazendo. A gente incluiu aqui algumas perguntas, né? Assim, então, trazendo o autoconhecimento para essa pergunta, né? Então, pode ser que a gente não tenha uma resposta, quem sou eu além do meu trabalho? E aí a gente fez alguns convites, assim, né? De pensar o que que eu gosto, o que que me interessa, quais são, né? O que que, além do tema do meu trabalho, assim, tem me chamado a atenção. Acho que a gente já falou sobre isso, assim, essa atitude de curiosidade a respeito de si mesmo e da nossa relação com o mundo, né? De como a gente pode experimentar o que que abrir um pouco mais a mente para diferentes possibilidades e oportunidades. Acho que sempre vai ser
um dos nossos convites aqui. E aí eu vou trazer uma frase, eu vou perguntar, Simone, tem pontos de polêmica aqui. Então, eu vou trazer uma frase, perguntar o que que tu acha, Simone, da seguinte frase: encontre o trabalho que você ama e nunca mais trabalhará. É verdadeiro ou falso? Levanta a plaquinha ali. Verdadeiro ou falso? Falso. É, essa frase, faz um tempo que eu não me deparo com essa frase, assim, né? Já faz um tempo que eu não enxergo ela, assim, né? Mas ela, às vezes, vem, assim, até com ingenuidade, assim, ou até com uma ilusão, eu acho, assim, né? De que isso estaria, né, dentro de um lugar de desejo, assim, eu acho. Mas não tem como, né, Fernanda? Porque por mais que eu ame aquela atividade, eu acho que isso se aplica muito bem a mim, e eu arrisco dizer que para ti também, assim, a gente tem muito essa relação de gostar muito do que a gente faz, né? Ainda assim é um trabalho, porque se eu faço aquela atividade profissionalmente e aquilo ali pode ser um trabalho voluntário, mas é um trabalho. Trabalho voluntário a gente não ganha nada, mas é trabalho. Trabalho voluntário, né? A gente é voluntário, a gente está não, num trabalho voluntário. Então, se aquilo ali é uma atividade profissional, se eu faço aquilo profissionalmente, aquilo me gera renda, aquilo ali gera o meu sustento, aquilo ali é um trabalho. Então, por mais que eu ame, não vai deixar de ser um trabalho. O meu trabalho, ele, em muitos momentos, em alguns momentos, ele é divertido, inclusive. Eu me divirto fazendo, mas ele não é diversão, né? Diversão é entretenimento, é lazer. Por mais divertido, por mais agradável, por mais que me realize, que me nutra o meu trabalho, ele é um trabalho. Então, eu brinco, né, que é falso, porque encontre o trabalho que você ama e você nunca mais vai trabalhar. Vai fazer o quê, então? Aí vai virar um hobby? E aí, hobby pode ser trabalho, né? Eu acho que a gente também considera, né? Um hobby pode sim se tornar um trabalho. Eu tenho mais de um cliente, inclusive, que já conseguiu transformar um hobby em trabalho. Mas aí passou a ser um trabalho. Né? A gente não pode confundir as coisas, né? Uma coisa é uma coisa e outra coisa é outra coisa. E no caso do amar o que faz, não é excludente. Eu posso amar o que eu faço e ainda assim ser um trabalho, mas não vai deixar de ser um trabalho. Pode não ter aquele peso que aí às vezes as pessoas, ou muitas vezes, a gente dá essa conotação ao que é trabalho, né? De ser sofrimento, de ser difícil, trabalho é assim mesmo, não dá para ser feliz trabalhando, né? Todos esses conceitos que são pejorativos em relação ao trabalho. Aí parece ser verdade, né? Porque aí se eu amo o que eu faço, então aquilo não é trabalho, porque trabalho é sofrimento. Como é que vai ser? Como assim, né? Mas lamento, né? Trago fatos. Eu acho que tu tocou num outro ponto que a gente queria falar sobre hobby, né? Quando nós trazemos essa pergunta sobre nossos interesses, quando existe algum espaço para refletir sobre isso, sobre nós mesmos, né? Talvez a gente identifique que a gente está sem atividades de lazer mesmo, ou porque falta tempo, aí tem várias limitações, assim, né? E eu também me veio, eu acho que tu já leu, né? A Sociedade do Cansaço, Uhum, Byung-Chul Han, né? Então, a gente tem aí todo um contexto da forma como nós estamos vivendo, da forma, enfim, dos trabalhos, do tempo que as pessoas demoram para se deslocar. Hoje mesmo eu estava vendo alguma coisa lá sobre o Rio de Janeiro, das questões climáticas, né? Agora as pessoas tendo que trabalhar em condições assim que vão ultrapassar a capacidade. Então, assim, em muitos contextos, nem existe essa pergunta, nem existe um espaço para a pessoa fazer algo além ou se envolver com algo além do básico, né, da sobrevivência. E aí, mas talvez pessoas que estão nos ouvindo possam estar num outro momento que tem algum espaço. E aí, às vezes, a gente realmente não sabe o que fazer, ou a gente percebe que precisa construir alguns limites, algumas bordas. Falei bastante sobre isso hoje na nossa conversa. Precisa construir, né, esse espaço, assim. Eu estava dando um exemplo
que quando eu saí da CLT, fui trabalhar como autônoma, como professora de yoga. Então, uma atividade que era uma paixão, ele que me transformou, se tornou um trabalho também, né? Então, tinha essa relação, assim, e aí a gente falou sobre isso, né? Quando a gente gosta também muito das coisas que nós fazemos, esses limites, esses passos, às vezes ficam mais difíceis, porque aquele tema é trabalho, mas ao mesmo tempo é autoconhecimento, me faz bem, eu adoro ler, né, sobre, ou especialmente quando a gente está numa fase, assim, que a gente está bem focada num assunto, assim, quer saber mais, fica mais difícil de colocar um pouco mais de equilíbrio. Mas com as mudanças agora que aconteceram nos últimos tempos, eu não tenho mais novos clientes de yoga, ainda trabalho um pouquinho com isso, mas quase nada, assim, não é mais o foco do meu trabalho. Então, o yoga voltou a ser um hobby, uma atividade na minha vida, e ele ocupa um outro lugar, assim. Então, eu acho que é muito interessante a gente olhar para as diferentes coisas que nós fazemos, gostamos, e que elas não precisam ser um hobby, não precisa virar trabalho, a gente não precisa ficar mudando as coisas. Pode ser que aconteça, como tu falou, tive clientes, né, que seguiram por esse caminho, mas pode não ser, pode ser só o meu hobby, pode ser só o meu, né, eu esse ano tô vivendo a experiência desde o ano passado, de tocar num bloco de carnaval. Para mim está sendo muito bom, porque eu tô fazendo uma coisa que é completamente diferente de qualquer outra, e tira também do cabeção, assim, do intelectual, né, que é a minha tendência a ter mais facilidade, né, me coloca para ler, para estudar, eu posso ficar horas e horas. Se eu tiver que me mexer, me movimentar fisicamente, é mais difícil para mim, né? Então, são coisas que eu tenho que intencionalmente incluir, porque o que é mais fácil para mim é ficar aqui no cabeção. Mas eu acho que, enfim, o que que tu tem para mim para complementar? É, tu sabe que tem um determinado momento que eu começo a incentivar meus clientes a terem atividades lúdicas, né? Porque muitas vezes a vida engole a gente, né? Porque aí trabalha e aí estuda porque tem que se qualificar para o trabalho e sobra pouco tempo, tem outras coisas a fazer e a gente esquece, né, de fazer aquilo que é só por fazer. Não é para ser útil, né? Não é para ter um resultado, não é para virar trabalho, como tu disse, né? É só por fazer, né? E às vezes tem que lembrar as pessoas disso. É raro um cliente meu que não chega em um determinado momento que eu tenho que lembrar a pessoa de fazer isso, né? E na pandemia eu fiz muito isso de ficar sempre lembrando as pessoas. Acho que toda sessão eu dizia isso para as pessoas, lembrar cada uma, né, com as suas atividades específicas, mas lembrar as pessoas disso, assim, né? Porque senão a gente esquece. E isso que tu fala de quando a gente gosta do trabalho, pode sim, né, se tornar algo que ocupa demais, às vezes até excessivamente da vida da gente, mas também aquele trabalho que é sufocante também, né? Porque ele pode também ocupar muito espaço da vida da gente e às vezes nem é o trabalho que a pessoa gosta, né? Então, ter um hobby, eu considero que é essencial, assim, é vital, é fundamental, precisa fazer parte da vida das pessoas. Eu já tive tempos de ter menos atividades que eram assim desse tipo, né, que a gente chama de hobby. E eu lembro de todas as vezes que eu fiquei sem atividade para fazer, o quanto foi ruim, o quanto quando eu lembrei e aí voltei a fazer alguma coisa, de ter aquela sensação assim, nossa, por que eu fiquei tanto tempo sem fazer isso assim, né? E não precisa ser a mesma, eu mesma digo assim, né, que por mim mesma, assim, eu sou de fases. Às vezes tem muitas coisas ao mesmo tempo, inclusive, tem mais de uma atividade ao mesmo tempo, né? Mas a gente precisa disso porque, principalmente quando a gente tem trabalhos que são mais, que usam mais do intelecto, né? Mais ainda, a gente precisa usar outras habilidades que são do nosso corpo e que ficam
esquecidas às vezes em função das atividades que a vida nos exige, né? E que a gente trabalha melhor e a gente é melhor, a gente tem as funções executivas melhores quando a gente tem atividades que não são só intelectuais, né? Não são atividades que são também motoras, né? Que a gente pode fazer tantas coisas, né? A minha irmã faz um tempo que a minha irmã me desafiou das aquarelas, né? É. Agora eu tô nas aquarelas. Já faz um tempo que eu tô nas aquarelas. E eu acho assim, a gente está falando aqui, né? Eu digo assim, eu realmente teve uma fase assim que eu praticamente não tinha hobby, assim, né? Era muito a questão do trabalho. E às vezes também quando eu acho que a gente precisa tomar um cuidado quando e às vezes você deve ver isso também em pessoas, clientes, assim. A pessoa ela é tão focada que daí quando ela faz um hobby, então ela tem que ser o melhor corredor, o melhor. Hum, E aí a gente às vezes está só reforçando um padrão. Eu falo isso muito também, mesmo dentro do yoga, né? Assim, o yoga é um trabalho para a mente. Então, muitas vezes né, tem muito a questão física e tal, e onde vai chegar, e aí a gente reforça os mesmos padrões, às vezes, que foram aprendidos, pode ser no trabalho, na escola, enfim, mas eu acho que vale esse cuidado, assim, né, se o nosso hobby também não tá virando mais um... Tem um livro sobre autocuidado que eu gosto bastante aqui, que eu lembrei dele, assim, né, que traz muito essa reflexão, assim, se o meu autocuidado, se as atividades que eu estou colocando na minha vida que seriam para me trazer bem-estar, elas não estão, eu não estou criando um outro checklist pesado, assim, para só preencher. E tá, fiz a minha aula de yoga, tá, fiz assim. E aí a gente começa a se preencher e dar cheques. E de novo, assim, né? Trazer essas perguntas não é para trazer um peso para a pessoa, porque talvez a gente vá se dar conta, putz, estou fazendo isso. Ok, né? Parabéns, estamos aí na vida e a gente está aqui para reajustar o que precisar, porque a gente vive numa época de muita performance esperada. Então, esse é um caminho que é direcionado para as pessoas. Então, para a gente hum. fazer de uma outra forma, precisa trazer essa consciência. Faz sentido? Faz total sentido. É a mentalidade da produtividade, né? Uhum. Eu preciso ter performance, inclusive naquilo que é o meu hobby. Aí, se eu não tiver um desempenho, se eu não fizer o treino não sei quantas vezes por semana, e se eu não fizer, né? E aí pesa a alimentação, e aí não sei quantos por cento de gordura. Não, calma. E é bem interessante, né? Quando Menos. tu só falando, se a gente se observar, a gente já começa a se cansar, né? Se a gente começa a observar isso, assim, né? Começa a listar as coisas, começa a colocar essa energia. Tem uma outra leveza, tu falando assim, ai, fui lá fazer minhas aquarelas, tipo assim, não tô nem aí. Eu queria aprender. Sabe que as minhas aquarelas é um exercício tão incrível, assim, porque os meus hobbies sempre foram coisas que, não que eu tivesse essa cobrança da performance, mas eu tenho um traço de perfeccionismo. Eu tenho que ser, né, Não, a gente não, honesta a e gente não, aceitar a que eu gente tenho, não tá que eu aqui tenho por esse traço. acaso falando sobre isso. Exatamente, né? Então, vamos ser honestos, né? A coisa que a gente não quer ser aqui é iludir as pessoas. A gente traz verdades, né, Fernanda? Isso. Então, eu tenho uma tendência a querer que aquilo ali fique bem feito, a querer que aquilo ali não tenha erro, enfim, coisas desse tipo assim. E as aquarelas, e por isso que eu digo que a minha irmã me desafiou, porque aí ela me levou para uma aula de aquarela, né? A aquarela é um negócio meio. Esquece, principalmente se tu não sabe fazer. Claro, quando a pessoa é uma artista exímia é outra coisa, mas quando a pessoa é leiga, é uma coisa que foge do controle, que tu não tem muito como programar, eu quero que fique assim. Depois tu vai aprendendo, claro, começa a ficar mais fácil, mas de início é meio desafiador
por isso, assim, né? Então, quando eu decidi que eu ia fazer, eu estabeleci esse compromisso, assim, eu vou fazer. Não é para ter um resultado, não é para ficar bonito, não é para pôr num quadro na parede, não é para dar de presente para alguém. É para fazer. Só para fazer. É pelo fazer, não é pelo resultado que vai ter. Então, às vezes acontece de eu olhar e achar feio e não gostar. Aí eu viro a página, começo a fazer uma outra, aí depois passa um tempo, eu volto lá, olho com outros olhos. Às vezes eu faço uma correção, uma mudança, olha, agora eu comecei a gostar. Eu acho que é isso que a gente. E é claro, né, Fernanda, a gente está falando isso que a gente tem o privilégio de poder fazer essas coisas, né? Uhum, Tu tem o privilégio de poder ir lá fazer a tua uhum. aula de percussão. Eu tenho o privilégio de sentar lá para olhar a TV e fazer as aquarelas. Né, a gente está falando de extremo privilégio, né? A gente não tem filho para cuidar, a gente, né, tem uma série de condições que nos permite isso. Mas provavelmente as pessoas às vezes têm também e elas usam mal, elas desperdiçam. Isso do celular consumir tanto tempo da gente, né, também. E às vezes as pessoas poderiam ter um hobby, poderiam ter uma atividade que traz, né, um prazer, que traz uma sensação agradável, que não é para produzir, e talvez esteja usando tempo com o celular, tempo com o joguinho. Muita gente recentemente tem me dito de usar os jogos para relaxar, usar os jogos para passar tempo. E uma pena, porque é um péssimo passatempo. Ele só tem uma falsa ideia de que relaxa, né? Ele é muito mais estimulante do que relaxante, mas ele tem uma sensação de que relaxa. Ficar passando ali também, né? O feed das redes sociais também é uma falsa ideia de relaxamento. Então, se a gente quiser entender quem a gente é além do trabalho, eu tenho uma sugestão, assim, né? Busca um hobby. Mesmo que tu não tenha hoje o privilégio de te dedicar a esse hobby, mas te lembra qual é o teu hobby, qual era, qual foi, ou qual tu gostaria que fosse. Eu acho que isso pode ser um bom ponto de partida, assim, né, Fernanda, para a gente conseguir olhar para essa pergunta com um pouco mais de conforto, sem que isso gere um incômodo, porque se eu não sei quem eu sou além do meu trabalho, tá ruim, ou vai ficar ruim ou tá ruim. Tá a perigo, assim, tem uma luz amarela que precisa ser cuidada, ela tá acesa, a luz amarela. Eu lembrei também de um outro material que eu já compartilhei, que são esses, esses conteúdos tem no meu Instagram, que é um livro de uma médica que ela fala sobre os tipos de descanso. Enquanto tu falava, eu lembrei sobre isso, assim, né? Quando a gente está conectado com o nosso corpo, com as nossas necessidades, a gente começa a perceber, assim, também quais são as coisas que a gente precisa, assim, né? O que que eu estou precisando para passar o meu tempo, ou para me regenerar, né? E acho que isso trouxe muito bem a questão do telefone, assim, que ele dá uma falsa ideia que eu estou descansando quando eu estou só vendo uma série, e às vezes a gente está vendo, sei lá, um conteúdo de superviolência e sem se dar conta, tá reforçando, assim, padrões, assim, então a gente poder também se conectar com o nosso corpo, com nossa percepção, assim, com a nossa consciência para poder perceber outras possibilidades, assim, o que que eu preciso, o que que pode me ajudar hoje, né? Porque às vezes, de repente, vai ter um dia que a aquarela não vai ser a melhor coisa para ti, sei lá, se tu tá precisando dar uma caminhada, tá precisando mover um pouco Uhum, de energia, e eu acho que quando a gente começa a ficar mais atento, assim, é muito legal de poder ir percebendo a nossa necessidade e dando pro nosso corpo, nosso sistema como um todo, assim, essa oportunidade de se renovar mesmo, né? A partir das nossas boas escolhas, e eu concordo contigo, assim,
reforço isso, né? É um contexto de super privilégio de poder pensar sobre isso, ter tempo sobre isso. E sabe que às vezes a gente vê quando a pessoa está aposentada e ela começa a fazer várias coisas, assim, sabe? Uma vez eu estava vendo uma matéria, assim, aí falava de uma pessoa aposentada, claro que com uma condição financeira favorável, assim. Ah, daí fazia academia e fazia não sei o quê. E eu falei, nossa, olha quantas atividades que ela tinha, tipo, todas aquelas atividades que eram extras, na verdade, se tornam parte do dia a dia, ali, da rotina. E eu fiquei pensando, a gente não devia esperar, né, lá na frente, para que uma atividade, sei lá, uma aula de dança pudesse fazer parte da minha rotina, se isso é importante, é bom para mim, né? E então eu lembro quando eu vi assim essa matéria, eu fiquei pensando, cara, tá tudo errado, sabe? Tá tudo, a gente não devia, não faz sentido esperar aí uma época da vida lá na frente que a gente nem sabe ser nem como vai chegar, né? A gente vai esperar para poder fazer coisas que a gente poderia ter um equilíbrio melhor hoje. E de novo, a gente está aqui, né, sempre reforçando que todas as pessoas tenham direito à dignidade no seu trabalho, a serem, né, bem remuneradas para conseguirem não só sobreviver, mas viver de uma forma confortável, assim, e é nisso que a gente acredita, né, que a sociedade vai fazendo as mudanças ao longo do tempo, porque hoje não tá legal, mas a gente Hum, vai seguir trazendo aqui também essa energia do que a gente, como a gente quer, né, que a vida seja, né, e eu acho que só de falar nisso já me dá, só de falar sobre essas coisas boas, assim, que nos fazem bem, assim, eu já sinto um bem-estar agora, assim, já consigo me conectar com isso, assim. uhum. E olha quantas coisas a gente falou aqui sem falar do nosso trabalho, Uhum, uhum, né? Sem diretamente falar do nosso trabalho, ou o que a gente faz, por mais que a gente tenha citado, né, várias vezes, clientes ou coisas que acontecem, o que aconteceram, situações dentro do trabalho que a gente faz. Mas olha quantas coisas a gente conseguiu falar aqui que são fora do trabalho. Mas se a gente não para refletir quais são essas características, né? O que a gente tem de interesse, o que a gente tem de talentos, o que a gente tem de habilidades que não estão relacionados ao trabalho. Um bom exercício é pensar naquilo que a gente se voluntaria a fazer quando surge, né? Aquela situação surge fora do trabalho, assim, um almoço de amigos e surge uma situação e eu me voluntario para fazer. Isso fala dos interesses que a gente tem, né? Quais os hobbies que a gente costuma se interessar, né? Que as coisas que nos chamam a atenção, que já nos chamaram a atenção. O que que a gente, se não precisasse trabalhar, o que que a gente ocuparia o tempo? O que a gente faria? Não pensa que vai ficar lá de perna para o ar na beira da praia para sempre. Não vai. Tem uma hora que isso vira tédio, né? Por mais que a gente goste, né, uhum. dos prazeres da vida, tem uma hora que isso vira tédio. Então, se a gente não precisasse trabalhar, se a gente pudesse fazer só o que gosta, só o que quer, só o que escolhe, faria o quê? Isso são perguntas que a gente se faz que ajudam a gente a descobrir um pouco mais sobre quem a gente é além do trabalho, né? E eu acho que é importante, né, essa palavra ali que está na pergunta que a gente trouxe, né? Além do trabalho. Não exclui o trabalho. O trabalho é uma parte e a gente tem um outro tanto da gente. Aqui, tu falou do tempo, né? Do quanto de tempo a gente coloca no trabalho, o que está em volta também do trabalho, o tempo que a gente se desloca, o tempo que a gente tem de horário de almoço, tudo isso é trabalho. Então, tudo isso faz parte do trabalho, o tempo que a gente estuda para se preparar para aquele trabalho. Alguns trabalhos são mais ainda, né? Precisa de mais tempo fora do trabalho para estar preparado para fazer aquele trabalho ali. Tudo isso se refere a trabalho. Mas e as coisas que não se referem a trabalho, às vezes ficam de lado, ficam esquecidas porque muitas vezes não cabe, né? Sabe, Não sabe cabe. que Às vezes as pessoas desconsideram o trabalho que é de dentro de casa, né? O trabalho doméstico como não trabalho, e a gente sabe que é também um trabalho, né? sim, sim, a gente conversou sobre isso antes, né? Tem um recorte de gênero importante nisso, assim, né? Porque o espaço para as mulheres, por exemplo, tem um hobby,
Tem que ser depois do trabalho, ainda depois de todas as atividades e todos os cuidados que normalmente a gente é responsável, né? Então tem com certeza assim algo bem específico. E eu lembrei assim uma época que eu acho que eu comecei a sair uma hora mais cedo, assim, eu chegava um pouco mais cedo, eu saía um pouco mais cedo do trabalho quando eu trabalhava no escritório, assim, e como isso me trouxe um ganho, assim, sabe? Uma hora que eu, primeiro porque aí eu saía e ainda estava dia, né? E segundo porque aí cada dia eu ia colocando uma atividade, assim, né? Eu viajava para ir até o meu trabalho, então assim, um dia eu ia no meu grupo de corrida, no outro eu ia fazer alguma coisa, um dia eu ia sair com as amigas, então ou eu ia para casa descansar, assim. E teve um momento, e eu ouço isso especialmente das mulheres, tá? Que é às vezes, quando eu tenho tempo livre, eu não sei o que fazer. E eu acho que a gente precisa respirar nesse desconforto, assim, porque é isso, a gente está tão condicionado e às vezes tem tanta culpa. Muitas vezes as mulheres que a gente viu ao longo, né, das nossas ancestrais, as nossas mães, nossas avós, elas estavam o tempo todo ali, né, as mulheres sempre servindo, agindo, executando, e parece que esse lugar de descanso, especialmente para as mulheres, ele ainda tá bem sensível, assim. Então, acho que a gente nem tinha colocado essa questão do descanso, mas ela veio, né? Acho que na nossa conversa também sobre celular, mas eu acho que é importante. Então, se talvez tu veja hoje que tu tenha um tempo livre e tá com dificuldade de desfrutar também, né? Te acolhe, respira um pouquinho e aos poucos vai se permitindo, né, vai, ou busca um apoio para conseguir sair desse lugar de só culpa e poder desfrutar, assim. E eu vejo isso muito, especialmente com as mulheres, assim. Poder descansar sem culpa é um grande desafio para muitas pessoas. E aí pode ser ter um hobby sem culpa, né, o que não é relacionado ao trabalho pode gerar uma culpa, porque eu não estou produzindo, eu estou aqui fazendo esse bolo horrível, eu estou aqui não sei o que, eu estou aqui fazendo, Uhum. eu estava olhando aqui, agora eu quero fazer um curso para aprender a fazer essas velas aqui. É uma, mas não para vender, não quero vender, eu só Não quero. é para virar negócio, é só para Não ser tem hobby. problema vender, não é essa questão, mas eu só quero fazer para mim mesma aqui, desfrutar dos aromas. Vou É muito fazer o legal. Eu já nosso. fiz vela, depois a gente É. troca umas figurinhas. Então. É importante isso que tu fala da ter um hobby não necessariamente para virar um negócio, né? Pode virar um negócio, mas não precisa virar. E isso de a gente não descansar com culpa é o que provoca o que tu tinha falado antes, né? De a pessoa vai para academia, ela tem que ter a melhor performance, a pessoa vai fazer algo que era para ser só um hobby e vira algo a ter alcançar um resultado, né? Tem que ser o melhor naquilo ali, vai correr, tem que ser o melhor. É porque a gente tem tanto essa dificuldade de fazer algo só por fazer. A gente precisa sempre ter um resultado a ser medido no final e que seja de preferência satisfatório, ou então abandona aquilo e passa a buscar uma outra coisa. A gente não precisa ser bom no hobby que faz, né? É verdade. E é interessante como isso às vezes é fácil de reconhecer nos outros e não na gente, né? Então, quando ressoa no outro, assim, né? Que a gente vê assim, meu Deus, a fulano tá. Aí eu paro e eu me observo também, né? Onde é que eu tô fazendo isso também, né? E assim, a gente tá aqui como aprendiz, assim, nesse lugar de aprendizado mesmo, né? Eu tava conversando com a Simone antes, falando que a leitura, para mim, assim, eu adoro ler sobre os temas relacionados ao meu trabalho. E às vezes a gente tem que intencionalmente e assumir alguns compromissos, que é, eu não vou ler só sobre temas relacionados a autoconhecimento e trabalho, ainda que eu ame isso. Eu quero voltar a ler livro de história. Eu busquei uma autora que eu lia lá vários anos atrás, comprei o livro. Uma história, eu só quero, né, desfrutar ali, né, achar legal, sentir.
as emoções, eu não quero, não preciso aprender nada, não preciso chegar num outro. Sabe que teve uma época até que eu não me dava conta, assim, eu tava lendo antes de dormir alguns livros de temas, e eu vi, às vezes eu via que eu não dormia tão bem, sabe? Eu mesma tava abrindo essa portinha, assim, para sem me dar conta, porque aquele é o momento ali que eu gosto de ler um pouquinho antes de dormir, assim. Mas dependendo do que eu escolho ali, vai influenciar o meu sono, né? Então, se eu me ativar muito. Então, o que a gente está falando aqui é que muitos desses caminhos que nós estamos refletindo e propondo, eles, de novo, vão contra a esse movimento de produtividade, performance, as expectativas sociais que tu tem que, né, trabalha enquanto eles dormem, né, no pain, no gain, né? Então, a gente não tem, não compactuamos com essas frases e essas visões aqui, mas a gente sabe que pode ser um desafio de fazer diferente, por isso que a gente está propondo reflexão, consciência, eventualmente assumir um compromisso consigo de verdade, intencionalmente, assim, às vezes vai precisar de um pouquinho de esforço para não cair naquele lugar comum que vai ser só o celular, que vai ser só o enfim, acho que é isso. Estamos caminhando para os nossos minutinhos finais. Sim. E não tem como a gente pensar em transição sem a gente se fazer essa pergunta de quem se é além do trabalho, não é? Porque a gente já fez outros episódios em relação a avaliar melhor a decisão, a saber se aquela ali é a real decisão, né? O que motiva, né? A gente já falou sobre isso também. Tem outros episódios aí para assistir. E se a gente não sabe quem a gente é para além do trabalho, como é que a gente vai pensar sobre uma transição? Né? E às vezes a transição ela pode ser só para que eu melhore a minha relação com o trabalho. Eu não preciso deixar de fazer o que eu faço ou mudar a área que eu atuo. Eu posso continuar fazendo o mesmo trabalho, mas vai ser uma transição de como se vive hoje para uma relação mais saudável com o trabalho, né? Isso também é uma transição. Isso também precisa de uma transição. A gente não simplesmente se dá conta e a minha vida a partir de hoje tudo vai mudar. E falando sobre transição, assim, se a gente tiver com toda a nossa energia, toda a nossa identidade, tudo vinculado com o trabalho, quando a gente faz uma mudança e especialmente vive uma transição profissional, tem um processo que acontece, né? Eu não sou mais, eu não tenho mais aquele crachá, eu não tenho mais aquela empresa vinculada com o meu nome, então tem uma mudança que pode ser muito significativa, dependendo do nosso nível de apego, de conexão, assim, de realmente estar super misturado, envolvido com aquilo. Então, a gente está propondo aqui que a gente equilibre melhor, até para facilitar os movimentos da vida. Porque eu mesma, quando saí, né, de uma empresa que trabalhava há muitos anos, senti muito isso, assim, sentia até um desconforto de falar que eu não estava mais, que eu não era mais parte daquele grupo, porque existia uma identificação muito forte, existia enfim, me relacionava com as pessoas, né? E de repente é uma nova construção de quem eu sou, além do meu trabalho, que para mim foi um super processo de autoconhecimento e necessário para minha jornada. Mas não foi fácil, foi bem difícil. E era uma coisa que eu nem estava mapeada assim que eu ia, que eu nem achava que ia, nem achava que ia atravessar. É por isso que eu acho que a gente se motiva a trazer esses temas aqui, né, Fernanda, para compartilhar, porque é muito mais fácil a gente pensar sobre alguma coisa de forma antecipada. A pior coisa que pode acontecer é a gente ser pego de surpresa e não estar preparado para aquilo ali. Eu nunca tinha pensado sobre isso, e agora quem eu sou se eu não tenho mais aquele crachá que eu tinha, eu não tenho mais aquele cargo que eu tinha, eu não tenho mais aquele status que eu tinha, eu não tenho mais aquela mesa que eu tinha, eu não tenho mais aquele reconhecimento que eu tinha. E aí, quem eu sou? Eu talvez não saiba mais quem eu sou, porque eu não tenho mais aquele trabalho que eu antes ocupava, né? Então, poder fazer isso com antecipação, né? Poder fazer isso de forma preventiva para quando acontecer ou quando for pego, né? A gente não ser pego de surpresa, a gente não gerar desconforto por ouvir essa frase
puder deixar um recado final, eu acho que é uma reflexão que a gente tem que fazer constantemente. De vez em quando, vai lá e te pergunta quem tu é, além do teu trabalho, porque tem que relembrar quem a gente é. Não pode gerar um desconforto ou um vazio, ou dar um branco, eu não sei dizer, eu não sei falar sobre mim. Eu preciso saber como eu falo. E a gente não quer aqui diminuir o valor do trabalho, a importância do trabalho. Não é isso, né, Fernanda? A gente sabe o quanto o trabalho é importante e é parte fundamental da vida da gente, mas ele não é a única coisa na vida da gente, ele é uma parte da vida da gente. Então, um resuminho, assim, né, da nosso episódio de hoje foi sobre a pergunta: quem sou eu além do meu trabalho? Né? Quem sou eu nessa perspectiva de uma transição profissional? Mas a gente acho que esse episódio com certeza pode beneficiar pessoas de diferentes áreas, momentos de vida, né? Então, começamos aí falando da importância do autoconhecimento, de que talvez nós não tenhamos essa resposta quando trazemos a reflexão, e o convite, né, pensar o que que eu gosto, o que que eu me interesso, quais são os meus hobbies. A gente falou um pouquinho sobre a pergunta: encontre o trabalho que você ama, a frase, né? Encontre o trabalho que você ama e nunca mais irá trabalhar. Então, pensar que não é exatamente assim, né? Trabalho é trabalho e vai ter uma série de demandas, atividades, mesmo que seja um dom, vai precisar ter, pagar imposto, ter, sei lá, vai ter todo o pacote. E uma reflexão sobre tempo, limites dentro da sociedade atual, né? Na sociedade da produtividade e também das desigualdades que a gente enfrenta, né? Que muitas pessoas, infelizmente, não podem nem ter essa reflexão que a gente está tendo a oportunidade de ter aqui, mas ainda assim a gente continua, né, promovendo essa reflexão para que cada vez ela possa ser mais acessível para mais pessoas, né? Então, é isso. Muito obrigada, Simone. Quem está nos acompanhando, quem já mandou um feedback para a gente fica muito feliz, de poder estar contribuindo nas nossas trocas autênticas. Obrigada, Fernanda. Muito obrigada por mais essa oportunidade. Possamos ter mais. Até mais.